Olá amigos, vamos falar sobre a lição número 11, a parte de quarta-feira, testemunhos convincentes e com segurança. O importante é dar um testemunho com uma convicção. Pessoa que não tem uma convicção de que Jesus o salvou, não tem condições de dar um testemunho assim valioso. Um testemunho bem dado, um propósito definido, tem um valor grandioso diante de Deus e diante daqueles que ouvem um testemunho dado com segurança. Geralmente, decisões são tomadas quando as pessoas estão diante de um testemunho irrefutável do poder de Deus. Quando nós deixamos de testemunhar a transformação de nossa vida, isso se chama ingratidão. Quando nós sentimos que Deus operou em nossa vida e não fazemos nada para que outros conheçam a grandiosidade do poder de Deus em nossa vida. É muito estranho um cristão receber uma bênção grandiosa e simplesmente se portar com frieza para com aqueles que necessitam ouvir do poder de Deus em nossa vida. Isso se chama ingratidão, porque a pessoa que foi salva por Jesus, a atitude da pessoa deve ser de testemunhar. Numa estação ferroviária, estava um rapaz que estava aguardando o trem chegar, junto com outras pessoas que também estavam aguardando o trem chegar. Estava voltando para casa, seu primeiro filho havia nascido e ele estava ansioso por chegar em casa para ver o filhinho que havia nascido enquanto ele estava servindo o exército. Nesse momento em que ele está esperando o trem chegar, ele avista assim a questão de 1 quilômetro o trem se aproximando. Quando ele olha para a linha do trem, ele toma um susto. Tem uma menininha de uns 3 aninhos brincando na linha do trem. Ele toma um susto, grita para a menina, mas a menina não assim percebe a gravidade do problema e continua brincando na linha do trem. Ele correu depressa, o trem se aproximava, ele correu depressa, pegou a menina no colo, correu até a plataforma e colocou a menina na plataforma e tentou subir na plataforma, mas era muito tarde. O trem colheu o pobre rapaz e o arrastou alguns metros, houve um chiado forte do freio do trem e as pessoas correram e ali estava o corpo do rapaz ensanguentado, praticamente o crânio fraturado e ele estava muito ferido. As pessoas correram para ajudá-lo. A mãe da criança viu tudo aquilo, simplesmente pegou a menina, virou as costas e foi-se embora. Gente, com quanta frieza de uma pessoa! Essa mulher teve a filha salva pelo soldado. Deveria ter uma atitude de testemunho, de alegria, de estar ali contando que foi por causa do rapaz que sua filha estava viva. No entanto, essa atitude ela foi considerada como uma atitude de ingratidão. Parece impossível a gente acreditar numa atitude como essa, não é mesmo? No entanto, a nossa ingratidão pelo Senhor Deus ou por aquilo que Deus fez conosco, muitas vezes é semelhante à mãe dessa menina que foi salva pelo soldado. A nossa ingratidão se torna ainda pior, porque o Senhor Jesus morreu por todos nós, por todas as pessoas que vêm ao mundo, a fim de que, através de sua morte, as pessoas tenham vida eterna. Deixar de expressar essa gratidão para com Deus e com Jesus Cristo, na verdade, é uma questão imperdoável. É por isso que o testemunho ele é tão requerido, ele é tão válido, porque o testemunho é uma espécie de gratidão que nós temos para com Deus pelo que Ele fez em nossa vida, em nossa família. Para dar um testemunho com segurança, com convicção, é preciso comunhão com Deus, é preciso espírito de oração, é preciso a vontade de cumprir a missão dada por Cristo, anunciando aos homens a salvação que existe em Cristo Jesus. Por isso que o testemunho tem que ser dado com convicção, com o coração de quem realmente entende que ele teve uma situação maravilhosa criada pelo Senhor Jesus, que foi a sua transformação, a sua salvação. Ellen White, no livro Conselho a Pais, Professores e Estudantes, na página 322, ela escreveu o seguinte: é preciso que a vida do professo povo de Deus seja um testemunho vivo, de modo que o mundo veja que neste século ainda existe um povo que põe de lado a própria vontade para realizar a vontade de Deus. Povo em cujo coração e vida se acha escrita a sua lei. Que coisa impressionante! Olha, é preciso que a vida do professo povo de Deus seja um testemunho vivo. Eu tenho que ser um testemunho vivo. Você tem que ser um testemunho vivo do que Deus fez em sua vida.
todos os passageiros de um navio, estavam apavorados. Uma grande tempestade se abateu sobre o navio no meio do mar. E as pessoas estavam apavoradas e todos correram para o salão de festa. Ali, o imediato reuniu todo mundo, pegou o microfone e resolveu dar uma mensagem assim de conforto e de calma para os passageiros daquele navio. Um dos homens subiu até o local onde estava o capitão. E chegando lá, ele viu o capitão segurando ali o leme do navio. E o capitão olhou para aquele homem e percebeu nele uma fisionomia de apavoramento. O capitão olhou para ele, segurando o leme, e sorriu para ele. O homem desceu rapidamente as escadas e foi até o salão, quando aquele imediato estava dando as últimas instruções para que as pessoas se acalmassem, que tudo estaria bem. Aquele homem pegou o microfone e disse: senhores, por favor, tenham calma, porque eu acabo de subir na cabine do piloto e eu vi o capitão. E o capitão sorriu para mim e disse: vai terminar tudo bem. As palavras deste homem acalmaram os ânimos das pessoas e cada um foi para o seu camarote e ali ficaram quietos até que a tempestade passou. Foi preciso um testemunho com convicção para que as pessoas pudessem acreditar que realmente tudo estava bem. Meus queridos, muitas vezes nosso testemunho precisa assim ser de forma que as pessoas possam glorificar a Deus e entregar o coração a Jesus também. No exército britânico tinha um menino de 10 anos. Era um menino de rua, foi adotado pelo exército e era um menino de 10 anos. Foi considerado o mascote do exército. E ele ficava lá, fazia recados e ficava no quartel, era amigo de todos os soldados e todos gostavam do pequeno Quinzinho. E Quinzinho ia para lá e para cá, era muito querido por todo mundo. E ele gostava de todos os soldados. Era um menino cristão, havia aprendido antes de ficar órfão de pai e mãe. Como não tinha família, foi adotado pelo exército. Esse menino conhecia Jesus e testemunhava de Jesus. Um dia, alguém roubou uma coisa lá da mercearia. E Quinzinho sabia quem havia sido. Fora seu amigo Bill. E o Quinzinho tomou a culpa e disse: fui eu que peguei. Por causa disso, o castigo era tomar 10 chibatadas. Pois o comandante disse: eu sinto muito, Quinzinho, mas a lei é para todos. E o Quinzinho tirou a camisa e disse: pode bater. Na 4ª chibatada, Quinzinho não aguentou e acabou caindo ao solo desmaiado. Foi levado para o hospital. E ali ficou sob os cuidados de um médico muito bondoso. E o médico disse: mas Quinzinho, por que você fez isso? Por que você pegou essa mercadoria? E o Quinzinho então disse: porque eu precisava pegar. Na verdade, ele não havia pego, era o amigo Bill. O amigo Bill, quando soube que Quinzinho recebera um castigo, foi até a cabine ali do comandante e confessou a sua falta e disse: comandante, me perdoe. Se o senhor quiser me castigar, eu recebo o castigo. O comandante disse: não, o Quinzinho já recebeu o castigo por você. Ele correu no hospital e disse: Quinzinho, meu amigo, me perdoe. Eu fui um covarde, devia ter me entregue, contado a verdade. Você sofreu no meu lugar, Quinzinho, você pode me perdoar, meu querido amigo? E Quinzinho disse: Bill, eu perdoo você, mas eu queria que você soubesse que Jesus fez o mesmo por você, meu amigo Bill. Ele morreu por você. Você vai entregar o coração a Jesus, não vai, Bill? Bill, com lágrimas, abraçou Quinzinho, disse: Quinzinho, meu amiguinho, eu vou entregar meu coração a Jesus. Gente, o testemunho desse menino foi tão convincente que Bill entregou o coração a Jesus e se tornou um novo homem ali dentro daquele exército. Tudo porque o testemunho foi um testemunho com convicção. Pergunta no número 6 diz assim: como a Bíblia nos dá a certeza da vida eterna? E como através disso nós podemos testemunhar de forma convincente que Jesus é o nosso Salvador? A pergunta diz que como a Bíblia nos dá a certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Aí tem os textos bíblicos. 1 São João 5, de 11 a 13, diz assim: e o testemunho é esse, diz o apóstolo João, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna.
Olha que texto maravilhoso. Olha o segundo texto, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, temos agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E o último texto, 1 Coríntios 15, verso 1 e 2. Ora, diz o apóstolo Paulo, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual perseverais, para que vocês possam ser salvos por Jesus Cristo. Então, para a pergunta, como esses textos nos dão a certeza da vida eterna e como podemos testemunhar de que Jesus é o nosso Salvador? A resposta, a Bíblia afirma que Jesus nos dá a certeza da salvação por causa do seu sacrifício feito na cruz, que foi aceito por Deus como suficiente para salvar a todos nós. A fé no sacrifício de Jesus, queridos, é o grande segredo para um testemunho vivo e eficaz. Só podemos dar o que temos, e se temos a certeza pessoal da salvação em Cristo, será possível dar um testemunho com esse calibre, com este valor. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, muitas pessoas fugiram para não morrer, ou não ir para os campos de concentração, para não ser vítima e preso pelos alemães. Numa das cavernas, mais de 200 pessoas ficaram presas. Depois, pessoas que ficaram nessa caverna deram um relato. Foram até essa caverna alguns historiadores, depois que tudo passou. E eles encontraram essa caverna, encontraram ali muitas coisas jogadas pelo chão, mas uma coisa chamou a atenção. Uma das pessoas ali que fugiu para essa caverna escreveu uma frase maravilhosa. E nessa frase ele escreveu na parede o seguinte: eu creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Eu creio no amor de Jesus, mesmo que ele esteja oculto. Com essas palavras, um dos refugiados deu um belíssimo testemunho de possuir grande esperança e fé no Senhor Jesus Cristo. Realmente, amigos, Jesus Cristo é a maior esperança de salvação do ser humano. Ele não pode ocupar o segundo lugar em nossa vida. Ele tem que ocupar o primeiro lugar, para que nós possamos dar um testemunho que convença as pessoas de que Jesus é o nosso Salvador. Texto bíblico ou meditação. No livro Meditações Matinais, página 50 do ano de 1999, Ellen White escreveu as seguintes palavras: a parte que o homem deve desempenhar na salvação da alma é crer em Jesus Cristo como Redentor perfeito. Somente assim poderá testemunhar com convicção para a salvação de outras almas. Eu repito, a parte que o homem deve desempenhar na sua salvação é crer no Senhor Jesus Cristo como Redentor perfeito. Só assim poderá dar um testemunho com convicção para a salvação de outras almas. Na linda ilha francesa de Guadalupe, estava sendo realizada uma reunião ao ar livre. Henrique se aproximou completamente alcoolizado, segurando nos locais que ele podia segurar para não cair. Ele viu o pregador falando sobre Jesus. E numa das expressões, não sei como é que Deus faz isso, mas o Espírito Santo penetrou naquele coração entenebrecido pela bebida alcoólica e deu-lhe a convicção de que ele precisava mudar de vida. Quando a reunião terminou e as pessoas se afastaram, aquele moço Henrique se aproximou do pregador, chorando e disse: eu preciso desse Jesus que o Senhor falou hoje aí. O pregador assentou-se com ele, conversou com ele, Henrique chorou muito, o pregador orou com ele e deu testemunho pessoal dele. E esse testemunho convenceu Henrique. Começou trabalhando num restaurante, num emprego arrumado como limpeza, depois como lavador de pratos, depois como garçom, depois como gerente daquela casa. E 30 anos depois, Henrique era o dono daquele restaurante. E ele disse: eu uso todos os meus recursos para falar de Jesus que transformou a minha vida. Que testemunho convincente. Um testemunho com convicção é uma arma poderosa para convencer e converter outras almas. Deus os abençoe. Use seu testemunho com segurança e Jesus será honrado através dele.
Que Deus abençoe a sua vida, o seu testemunho. Tenho certeza que você deve ter a sua história pessoal de conversão. Em algum momento da sua vida, Jesus entrou na sua vida e modificou a sua história. Conte isso para os outros. Será um argumento fortíssimo para que outros aceitem Jesus Cristo como Salvador. Deus abençoe, um forte abraço para você. Obrigado. Amém.